Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, o capítulo é o 24 e o versículo é o 13. Quando você achar, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Todos acharam? Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que de ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o sacrificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que todas essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão e disseram às mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos, tardos do coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como foram reconhecidos no partir do pão. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor, Pai, tem falado conosco durante esse culto. O Senhor já tem ministrado ao nosso coração. O Espírito Santo já tem falado conosco. Nós já fomos abençoados essa noite. Mas te pedimos, Senhor, traga uma porção da Tua palavra sobre a nossa vida essa noite. Que o Espírito Santo possa falar conosco, que nada atrapalhe o seu mover aqui neste lugar, e que a sua presença, Pai, esteja aqui conosco. Continua ministrando ao nosso coração, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. O tema da mensagem essa noite é recalculando a rota. O que acontece com você quando você é frustrado? O que acontece quando você dedica tempo, esforço,
se dediquem a ajudar alguém, talvez até na igreja, porque pessoas nos frustram, ambiente nos frustram, expectativa em pessoas também nos frustram. Qual é a sua reação ao ser decepcionado? Qual é a sua reação quando uma frustração chega à sua vida? Quando algo que você não esperava acontece, principalmente daquelas pessoas a qual você confiou, pessoas que você ajudou, pessoas que você estendeu a mão, pessoas que você gastou tempo, dedicou, e muitas das vezes quando você precisava ouvir pelo menos um obrigado, isso não acontece. Qual é a reação que nós temos ao sermos decepcionados? Decepções vão acontecer em todas as esferas da nossa vida. Nós temos que lidar e aprender a lidar com as frustrações. Uma coisa que eu tento ensinar aos meus filhos lá em casa é que a vida muitas das vezes vão nos frustrar. Os nossos planos muitas das vezes vão sair do nosso controle. Um exemplo mais lindo que eu acho em casa, eu não sei se você tem na sua casa, é um petzinho. E as crianças lá de casa, quando era menorzinha, a gente dedicou muito a um cachorrinho que tinha, muito carinhoso, um vira-lata que bateu no portão de casa. Ele chamava Pitoco, um nome maravilhoso. Coloca no seu cachorro. O Pitoco era um cachorrinho tão lindo, tão meigo. E os meninos eram muito apegados àquele cachorro. E certa vez aquele cachorro adoeceu e ele teve que ser sacrificado. Imagina como ficou a casa. Imagina qual foi a reação das crianças, porque nós já aprendemos com a vida sobre a perca, o ganho, nós aprendemos a viver perdendo, ganhando, decepcionando, passando frustração, vivendo, mas a criança ali que está vivendo aquilo ali, as lágrimas descem de sinceridade, de choro, de saudade. Por quê? Esse texto ele vai falar de discípulos, não são seguidores de redes sociais, não são pessoas que frequentam culto de domingo, não são pessoas que simplesmente vêm na igreja. Esse texto fala de discípulos de Jesus, pessoas que estão próximas de Jesus, 2 discípulos, pessoas que dedicaram a vida, o tempo, pessoas que estavam ali com Jesus, vendo a multiplicação, vendo a ressurreição, sentando na mesa com ele, participando da ceia, e Jesus sempre falando, olha, é necessário que eu entregue a minha vida por vocês, é necessário que eu morra, e na cabeça desses discípulos não entraram que Jesus ia morrer por eles. Na cabeça deles, eles se frustraram tanto, porque eles acreditavam que Jesus viria, e tiraria eles da opressão de Roma, que escravizava Jerusalém. E a reação desses 2 discípulos ao receberem a notícia, ao verem aquele homem a qual eles dedicaram 3 anos e meio da vida deles, sendo entregue em uma cruz de madeira, assanguentado, açoitado, crucificado, humilhado, cuspido, aqueles homens se decepcionaram. Aqueles homens, ao ver a morte de Jesus, eles ficaram entristecidos, pois afinal eles acreditavam, eles colocaram expectativa em Jesus, eles colocaram a força que eles tinham em Jesus, o tempo que eles tinham, a dedicação, eles estavam caminhando com Jesus, e agora a referência deles está morto. Só que havia uma promessa que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Aqueles homens não permaneceram em Jerusalém, porque Jerusalém foi o palco da humilhação, foi o palco da morte, foi o palco do sacrifício. E agora aqueles homens, para tentarem fugir daquela frustração, ou fugir daquela decepção, daquela vergonha, eles decidem geograficamente de sair de Jerusalém e ir para uma aldeia chamada Emaús, que era de 10 a 12 quilômetros de distância. E eles pegam um caminho, 2 conversando, 2 pessoas contando história ruim. Imagina. Cuidado com quem você tem emprestado o seu ouvido, querido. Cuidado com quem você tem gastado o tempo da sua vida, porque tem gente que só vai contar coisa ruim para você. E esses homens amargurados, a Bíblia diz que eles estavam discutindo, conversando e discutindo no caminho. Eu fico imaginando a murmuração deles. Está vendo? Eu falei com você. Naquela época apareciam vários homens dizendo que era o Messias.
Naquela época apareciam várias pessoas assim, eu sou o Messias, eu vim no nome do Senhor, e era mentira. E talvez eles estão sentindo enganados, eles estão sentindo decepcionados mesmo, e eles estão à beira de um caminho, discutindo e conversando. Essa noite eu estou pregando para pessoas que já enfrentaram decepção na vida, já enfrentaram frustração na vida. E a primeira coisa, quando nós enfrentamos uma frustração, uma decepção, é sair daquele lugar geograficamente, é tentar fugir, é tentar não estar mais ali, é não lembrar daquele lugar, daquele ambiente, daquela pessoa. Falar, eu vou para Emaús, porque Emaús, ele não vai estar lá. Em Jerusalém, me lembra a cruz. Em Jerusalém tem um monte chamado caveira, no formato de uma caveira, onde aquela cruz é decepção. Ele prometeu que ressuscitaria no terceiro dia, e até agora não ressuscitou. Mas o que eu acho mais lindo, você pode estar aqui, cansado essa noite, desiludido, desanimado, mas Jesus não desiste de nós. Você pode ter entrado por essas portas com várias frustrações na sua vida, com várias decepções que já você sofreu na igreja, sofreu pela família, pelos amigos, em casa, mas essas decepções não pararam você, sabe por quê? Jesus não desiste de nós, apesar das nossas decepções, Ele não nos abandona. A Bíblia diz que Ele se aproxima deles no caminho. Não foram esses homens que vieram até Jesus, foram Jesus que foi até esses homens e entrou no meio da conversa deles. É Jesus que se aproximou deles. Irmãos, isso é tão lindo, porque isso prova que Deus conhece a nossa humanidade. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, Jesus chorou. Quando você estuda a cristologia, o Deus que é 100% homem, mas é 100% Deus, você vai ver que esse Deus também, maravilhoso, Ele é 100% homem, mas Ele também é 100% Deus. Quando a Bíblia está expressando para nós, ela não esconde de nós que um Deus criador, que um Deus onipotente, onipresente, um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, esse Deus aqui na terra, Ele chorou, Ele derramou lágrimas dos seus olhos. Esse mesmo Deus, no dia de Getsêmani, Ele vai dizer assim, a minha alma está aflita até a morte. É porque Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece as nossas decepções. E mesmo você, com as suas lutas, com as suas dores, com seus problemas, com seus B.O.s, que nós temos B.O. sim, Ele não desiste de nós. É mesmo nós falhos, é mesmo nós oscilando todo dia, ora nós estamos bem, ora nós estamos mal, ora nós estamos crendo, ora nós estamos crendo, Ele não desiste de nós, irmãos. Ora nós sendo desobediente, o Espírito Santo vai lá e vem cá, vai para o culto, meu filho, vai para o culto com essa família, sai da sua casa, vem cá, usa uma pessoa para falar com você na rua, no trabalho. Ele não te abandona, apesar de nós, Ele não nos abandona. Jesus entra nessa conversa de dois homens que estavam contando uma história ruim. Jesus ter morrido foi bom ou ruim, irmãos? Jesus ter morrido foi bom ou ruim, irmãos? Foi bom. Para alguns tem uma notícia ruim. Ele entra no meio dessa conversa, ele entra no meio de uma conversa a qual aqueles homens estavam percorrendo a um caminho. Emaús a Jerusalém é de 10 a 12 quilômetros de caminhada a pé. Emaús, o significado quer dizer águas quentes. É como você, eu vou para Caldas Novas. Aqueles homens estavam comentando assim, eu vou tirar férias do cristianismo, vou tirar férias da igreja, ele morreu mesmo, já acabou tudo, foi papo furado, fui frustrado, nós somos enganados, vamos para Caldas Novas, vamos pegar águas quentes lá, tomar um banho gelado, tomar um banho de água quente, vai ser bom. E Jesus aparece e começa a conversar com eles. 14, diz assim, ia conversando de tudo o que havia acontecido.
E o que tinha acontecido, irmãos? Tinha acontecido traição, julgamento, crucificação, o silêncio de Deus no sábado, aleluia. Eles estavam conversando sobre a morte, sobre a crucificação, eles estavam conversando sobre o silêncio de Deus, eles estavam conversando porque Jesus havia morrido, mas não entenderam que Jesus estava no meio deles. Se tem algo que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, Deus caminha com você nos seus dias maus. Deus não te abandona nos seus dias maus. Quando o diagnóstico chega na sua casa, Deus não te abandona. Quando a traição bate na sua porta, Deus não te abandona. Quando o divórcio chega sobre a sua vida, Deus não te abandona. Ele está conosco nos dias maus. Ele está conosco nos dias maus também. Sabe qual que é o nosso problema? A gente é muito religioso. Nós acreditamos que Deus só está no ambiente da igreja. E se eu te falar que Deus pode pegar um bêbado lá fora agora, o Espírito Santo pode pegar ele, aquele bêbado, se render lá na rua a Jesus? E se eu te falar que o Senhor pode entrar num prostíbulo agora e salvar uma prostituta que está lá dentro? E se eu te falar que o Espírito Santo pode entrar dentro de uma cadeia e resgatar um homem que está lá cego espiritualmente? Porque a gente acredita que só Deus está nesse ambiente religioso. Não. O Espírito Santo, o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem. Deus está conosco nos dias maus. Jesus apareceu no meio do caminho, esses homens estão sem fé, decepcionados, esses homens estão frustrados, mas Jesus mesmo assim aparece caminhando ao lado da jornada deles, são 12 quilômetros de estrada, e Jesus ali ministrando aos corações dele. Às vezes no caminho, meu irmão, às vezes no caminho, você não vai ter força para buscar Jesus. Às vezes no caminho você não vai ter força de orar. Às vezes no meio do caminho você vai querer desistir. Às vezes no meio do caminho você vai querer abandonar a sua fé. Mas Jesus não vai desistir de você até o último fôlego de vida. Ele não desiste de nós. Porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. E apesar da gente, apesar das nossas frustrações, Ele não desiste de nós. Jesus não manda eles pararem. Jesus não fala assim, olha, para com essa conversa ruim aí. Para com essa notícia ruim aí. Não. Jesus vai caminhando e vai escutando tudo. E eles devem ter falado assim, aquele cara lá, nós andamos com ele, ele falou que era o Messias, ele prometeu, ele fez até alguns milagres, mas eu acho que lá era mágica. O coração deles estava encharcado de desilusão com Jesus, e Jesus não interrompe um só minuto eles. Jesus escuta a caminhada toda, Jesus está escutando aqueles homens, está escutando a decepção deles. Jesus apenas continua com ele. Ele está conosco no nosso dia mau. Irmãos, lembra de João Batista? A Bíblia vai nos dizer que João Batista batizou Jesus, que João Batista olhou e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e falou assim, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, você é o Messias. João Batista viu o céu abrindo e o Pai dizendo assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. João Batista preparou o caminho para Jesus. E João Batista foi preso, e dentro da cadeia, no seu dia mau, na sua decepção, João Batista manda 2 discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou tinha que esperar outro. Será que você é o Messias? E a resposta de Jesus a João Batista diz a João, que os surdos ouvem, que os cegos estão vendo, que os mortos estão sendo ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado a toda criatura, porque Ele continua sendo Deus, apesar do nosso dia mau.
Ele continua sendo Deus apesar de nós. Em momentos de dor, dúvida, frustração, Jesus está agindo ao nosso lado, mesmo quando não percebemos a sua presença. Ele está do nosso lado, mesmo quando parece que estamos sós. Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa. Ele não vai nos frustrar. A decepção pode limitar nossa visão de quem é Jesus. Irmãos, preste atenção nesse texto. Esses homens caminharam com Jesus 3 anos e meio aproximadamente. Esses homens viveram com Jesus, eram discípulos de Jesus. Esses homens escutaram Jesus falando várias vezes, fazendo milagres várias vezes. E agora Jesus aproxima daqueles 2 homens decepcionados, e eles não conseguem enxergar que é Jesus. Porque quando nós estamos frustrados, decepcionados, nós não conseguimos enxergar que Deus está fazendo. Nós não conseguimos enxergar que Deus está nos vendo. Porque a decepção, a tristeza fala muito vezes mais alto. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Quando os acontecimentos não correspondem à expectativa, ficamos desanimados. Quando nós colocamos a expectativa sobre a igreja, sobre o pastor, sobre o meu líder de célula, sobre pessoas, e nós somos decepcionados, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, mas Ele continua fazendo todos os dias. Nós não conseguimos enxergar os milagres de Deus todos os dias. Nós não conseguimos ver o que Deus tem feito todos os dias na sua vida. Você agradece porque você levanta a sua cama com vida? Você agradece pelo seu trabalho, porque você está andando, tem 2 pernas? Você agradece pelos seus braços, que está trabalhando? Já é um milagre, você está respirando, é um milagre. Só que às vezes o nosso coração está tão cheio de amargura, de decepção, de frustração, e isso está impedindo a gente de ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. As pessoas hoje elas estão tão tristes, tão decepcionadas, tão amarguradas, que elas já não conseguem olhar mais para o que Deus tem feito nesse tempo. Esses homens estão fragilizados com tanta dor no coração, com tanta frustração, que isso bloqueou a sensibilidade, bloqueou a visão, bloqueou diante do próprio Jesus que estava diante deles. Isso pode estar acontecendo com você hoje, meu irmão. Você perdeu a sensibilidade espiritual, você não consegue mais enxergar o que o Espírito Santo quer fazer, você não consegue ver mais as coisas de Deus com outro olhar, você não consegue olhar as pessoas com outro olhar, e uma das coisas que você quer fazer é fugir da rota a qual Deus colocou você. Se fecha, sai de Jerusalém. E o mais interessante é que a Bíblia fala que Jesus aproxima daqueles homens, no versículo 17, e ao aproximar daqueles homens, diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A Bíblia faz questão de expor a tristeza desses homens. A Bíblia faz questão de mostrar que no coração daqueles homens há uma tristeza. Sabe o que pode parar hoje a sua vida? A tristeza. Tem pessoas que são tristes. Por fora aparentam estar tudo bem. Por fora estão sorrindo, por fora estão conversando, por fora estão cumprimentando as pessoas. Paz do Senhor, irmão, está tudo bem. Estão sorrindo, mas só Deus sabe o que passa aqui dentro. Só Deus sabe as lágrimas que você tem chorado. Quando Jesus vira para aqueles homens, e eles olham para Jesus, a Bíblia vai expor que aqueles corações daqueles homens estavam entristecidos, amargurados de alma. Eu conheço pessoas que têm muita fé, que ao olhar para aquela pessoa, eu falo assim: meu Deus, essa mulher tem muita fé. Mas por causa de um trauma, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração,
parou a sua vida espiritual. Trabalhava na igreja, ajudava, desenvolvia trabalhos, era a primeira a se prontificar. Estou aqui, pastor, o que está precisando? Evangelismo, estou lá. GC, estou lá. Fazer visita, estou lá. Pregar a palavra, estou lá. Era o primeiro, mas por causa do coração entristecido, bloqueou tudo aquilo que Deus está fazendo e quer fazer. Paralisou na fé. Paralisou a sua vida espiritual. Não caminha mais. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Eu escutei uma neura falando isso, achei muito interessante. As pessoas têm dificuldade de assumir os seus sentimentos. Sentem vergonha. Pessoa sente que não está mais feliz. Sente que já não está tendo mais força. Não consegue sorrir como antes. Não consegue estar no meio de pessoas. E simplesmente fecha os seus olhos e acha que está tudo bem. Vem para a igreja, mas sabe que no fundo há uma depressão, há uma ansiedade, há um síndrome do pânico que está atacando ela. E ela quer se fechar em sentimentos e achar que esses sentimentos é coisa da cabeça dela. E nós somos hipócritas aos nossos sentimentos. O casamento não está bom e a gente vai empurrando com a barriga. Mas Jesus conhece você. Jesus sabe que você está triste quando você está alegre. Ele sabe quando você está feliz. Sabe o que eu vejo, irmão? Sabe o que eu gosto de fazer? Presta atenção. Crente tem que ser meio doido. Eu fico imaginando no céu, quando você compra um carro bom, quando você adquire uma casa dos seus sonhos. Você chama Jesus, vamos dar um rolê nesse carro aqui que nós compramos, Jesus. Olha que lindão, é o meu carro do meu sonho que você me deu, Jesus. Vamos dar uma volta nós dois no bairro. Entra na minha casa aqui, Jesus. Olha aqui, você me deu essa casa linda, maravilhosa. Vamos celebrar essa casa no seu nome, Jesus. Crente tem que ser meio doido, meu irmão. Tem que celebrar as conquistas. Tem que celebrar as conquistas. Chama Jesus para dentro da sua casa hoje. Chama Jesus para dentro da sua empresa hoje. Chama Jesus para dentro da sua família hoje. Chama Jesus para dentro do seu lar hoje. Sabe por quê? Ele quer participar da gente todos os dias. Pedro não largou Jesus quando as redes estavam vazias, não. Pedro largou Jesus quando as redes estavam cheias. Imagina aquela cena, irmãos. Pedro pegou lá aquelas redes, chamou os outros para ajudarem. Pedro tinha uma empresa de pesca. Eu imagino Pedro ali olhando o pessoal, a multidão. Me dá um peixe aí, Pedro. Nós Jesus, Pedro, você não vai pescar mais peixinho, não. Você vai se tornar pescadores de homens. Vem e me segue. Eu fico imaginando Pedro olhando para aquelas redes cheias e ao mesmo tempo Jesus indo embora. Pedro olhando para aqueles peixes ali, eu vou ter que abandonar tudo, vai. Vem me seguir, Pedro. Vem atrás de mim, Pedro. Você vai ser pescadores de homem. Pedro abandona as redes quando elas estão cheias. Não é quando elas estão vazias, não. E eu quero te dar algum motivo para você se alegrar hoje, meu irmão. Eu quero te dar alguns motivos. O primeiro, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. A alegria formoseia o nosso rosto, amém? Nós precisamos ser pessoas alegres, felizes, sorridentes. Você tem o direito de sentir dor. Você tem o direito de se entristecer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Maior são motivos para você se alegrar essa noite, para que você ficar triste. Maior são os motivos de você se levantar e dizer assim: Deus é comigo, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem mais motivo para sorrir do que para entristecer. Você tem mais motivos para se alegrar do que de decepcionar. Jesus escuta aqueles homens. Jesus ouve aqueles homens. A lamentação, a lamúria. Acabou. Terminou. Não teve jeito mesmo. E Jesus aquece o coração daqueles homens. É com a palavra. Eu gosto dos coach. Quem gosta dos coach aí? Nada contra.
Maravilhoso você escutar os cultos. Bom demais. Vai vencer, vai prosperar, vai lutar, o código tal, isso, aquilo, é muito bom. É muito bom você escutar mensagens que vai satisfazer realmente os seus sonhos, os seus projetos. Mas se tem alguma coisa que vai aquecer o seu coração essa noite, não é palavra de um homem. O que aquece o nosso coração é a fé, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que aquece a sua fé, é a palavra que aquece o seu coração, é a palavra que vai te dar novo ânimo, é a palavra que vai te sustentar nos dias maus, é a palavra de Deus que nos sustenta nesses dias, meu irmão. É a palavra. Jesus começa a pregar para aqueles homens. Jesus começa a expor para aqueles homens. Olha, vocês não sabiam que ia acontecer lá de Moisés a Malaquias, que o Messias viria, morreria, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, meu irmão. E Ele quer aquecer o seu coração com a palavra dEle. Fala: filho, não desiste. Filho, eu não vou te deixar. Ainda que a sua mãe te abandonasse, eu não vou te abandonar. Eu vou te amar todos os dias da sua vida. Eu vou atrás de você, mesmo que você não me queira. Eu te amo com amor incondicional. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos amou, meu irmão. Ele morreu por mim, por você. Ele é o nosso Deus. Você tem vida eterna, você tem vida plena. Você tem Jesus, o seu Salvador. É motivo de você alegrar essa noite. É motivo de você se alegrar. Não é pelo carro que está lá fora. Não é pela casa que você tem. Você está alegre porque Deus aqueceu o seu coração pela palavra. É pela palavra que Ele aquece o nosso coração. É pela palavra. E olha que interessante. Quem gosta de visita em casa aí? Seja sincero. Levanta a sua mão, apenas uma irmã. Glória a Deus. Eu acho que 30% gosta. Não, e aquelas visitas que chegam da última hora, irmão, desprevenido, sem avisar. Aqueles parentes que batem a campanha do portão quando você está assim: meu Deus, o que eu vou dar? É o pastor, né, que chega lá errado. Irmão, esse dia eu cheguei na casa da irmã e estava fazendo frango cozido. Eu falei: nossa, é de Deus demais. Tinha acabado de fazer, falou: não. Mas ninguém gosta de visita hoje, essa é a realidade. Você sabia que a Bíblia nos ordena a praticar a hospitalidade? A Bíblia manda a gente ser hospitaleiro, receber bem os irmãos. Eu tiro o chapéu para esses irmãos que abrem a casa deles, sabe? Tem prazer em receber os irmãos ali durante a semana, é lindo. A gente não pode perder isso. Sabe, pode convidar o pastor para comer aquela picanha na sua casa que eu vou gostar, meu irmão. Pode comprar aquela picanha maturada que eu vou estar lá sim. Mas isso é lindo. Isso é lindo quando a gente pratica a hospitalidade, que a gente quer ter uma pessoa na mesa, conversando. É maravilhoso. E a Bíblia diz que Jesus prega para esses homens e faz menção de que está indo embora. Obrigado. Foi tão bom conversar com vocês. Tchau. E aqueles dois homens, dois discípulos, viram para Jesus e falam assim: tá tarde, entra aqui em casa um pouquinho. Não foi Jesus que pediu para entrar, o convite parte deles. O convite não parte de Jesus, parte de você. Aqueles homens pararam e falaram assim: Jesus, entra na minha casa aqui. Tá tarde, não passa direto não. A Bíblia diz que, mas eles constrangeram Jesus: eu vou fazer uma goiabada para você com doce de leite, com queijo, pão de queijo, vem aqui para a mesa um pouquinho, entra na minha casa. Meu irmão, chama Jesus para entrar na sua casa, chama Jesus para entrar para o seu lar, chama Jesus para entrar na sua família, chama Jesus para dentro da sua empresa, coloca lá um ambiente de oração, coloca lá um ambiente que declara o reino de Deus, que você vai ver o que Jesus vai fazer na sua empresa, na sua casa. Traz ele para perto, traz ele para perto. Eles convidaram Jesus para entrar na casa. Eles convidaram o Senhor: entra aqui, entra aqui. Meu irmão, nós precisamos estar com pessoas melhores que nós também. Pessoas que você vai sentar na mesa e vai discipular você.
Pessoas que vai sentar e vai falar assim: olha, você está caminhando de uma forma errada. O Senhor não tem isso para o seu relacionamento, caminha dessa forma. Sente em mesas a qual Jesus está. Sente mesas em qual Jesus vai edificar a sua vida. Cuidado com as mesas que você tem sentado, porque talvez Jesus já levantou dessas mesas. Cuidado com as amizades que você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas erradas que você traz para dentro do seu casamento. Cuidado com quem você tem conversado. Cuidado com a fofoca. Chama ele para dentro do seu lar e fala assim: Jesus, entra na minha casa. E Jesus entra, porque quando você chama, ele entra. E quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é sentar na mesa, porque mesa fala de comunhão, intimidade, relacionamento. Mesa fala de partir o pão. Mesa fala de igualdade, olho no olho. E quando Jesus está ali sentado à mesa, querido, porque se tem algo que vai mudar essa noite, sabe, sua vida, sabe o que é? É você entender que Ele ressuscitou. É você entender que apesar das nossas dores, apesar das nossas frustrações, apesar dos nossos medos, apesar dos nossos traumas, Ele está vivo. Ele está vivo. Aqueles homens decepcionados, aqueles homens com medo, aqueles homens desiludidos, agora senta na mesa com Jesus, e ao sentar na mesa com Ele, os olhos deles são abertos no partir do pão, e quando seus olhos são abertos, ele tem um entendimento: peraí, era Ele, e acaso o nosso coração não ardia quando Ele nos falava? Irmão, deixa eu dizer alguma coisa para você, saia daqui essa noite com esse entendimento: Jesus está vivo, e há ressurreição na sua vida, e na minha vida. Isso muda tudo. Isso muda tudo, meu irmão. Isso muda tudo. Sabe por quê? Jesus, eu vou frustrar você agora um pouquinho. Jesus não morreu para te dar uma casa melhor, não. Jesus não morreu para você se tornar um rico, não. Ele não morreu para você ter um carro melhor, não. Para fazer viagens lindas, não. Jesus não morreu para resolver os nossos problemas terrestres. Entenda isso de uma vez por todas. Se estão pregando isso para você, é engano. Sabe por que Ele morreu naquela cruz? Foi pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que nós possamos ter vida eterna nele. O nosso gozo vai ser lá em cima no céu. A nossa alegria vai ser maior lá no céu. E quando aqueles homens entendem que Ele está vivo, isso muda tudo na vida deles. Cadê a depressão? Cadê a angústia? Cadê a dor? Cadê a desilusão? E eles falam assim: acaso o nosso coração não ardia quando Ele nos falava? E eles estão em Emaús. E quando eles estão em Emaús, sabe o que eles fazem, irmãos? Vamos sair de Emaús e vamos para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa. Vamos avisar todo mundo, vamos avisar que Ele está vivo, vamos avisar que Ele morreu, vamos avisar que Ele ressuscitou, vamos avisar que Ele está vivo, e os nossos traumas, os nossos medos acabam aqui, porque Ele ressuscitou. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há para mim, nem para você, meu irmão. Não há. Irmãos, essa vida vai passar daqui a pouco. Aqui tudo é ilusão. Aqui é tudo ilusão, daqui a pouco está passando. Eu já estou com mais de 40, gente. Não parece, mas com mais de 40. Eu já estou pensando aonde que eu vou aposentar. Tem muita gente que está pensando igual eu aqui. Passa rápido. Passa rápido. Será que nós vamos ficar presos com os nossos olhos aqui na terra? Querendo conquistar, querendo ter, esquecendo da nossa salvação? A nossa fé não está fundamentada. A nossa fé está fundamentada na ressurreição. Ela oferece diante de nós esperança diante das percas e sofrimento. Tem esperança para nós essa noite. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Ele ressuscitou. A nossa fé está com Ele. E eu quero trazer o último ponto para vocês. O último ponto. O encontro com Cristo transforma a tristeza em missão.
nosso encontro com Cristo transforma as nossas lamúrias, transforma as nossas dores, transforma o nosso passado, transforma as nossas decepções, transforma as nossas lágrimas em uma missão. Isso é lindo, meu irmão, porque o Evangelho é boas novas, é boa notícia. Eu não sei sua história, meu irmão. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas se eu não tivesse Jesus hoje, a minha história ia ser uma história de lamento, de dor, de fracasso. E Ele, quando Ele me restaurou, Ele me deu algo, Ele me deu uma missão. E quando Ele te restaura, Ele te dá uma missão. Ia ser tão bom se a gente levantasse a mão e aceitasse Jesus e fosse direto para o céu. Por que isso não acontece? Porque tem uma missão para a igreja aqui na terra. Sabe qual que é a missão da igreja? Falar essa boa notícia a outras pessoas que estão lá fora sofrendo. Ele quer pegar a sua história de lamento, de dor, de decepção, de tristeza e transformar essa história em uma missão, a qual as pessoas vão dizer: era um viciado em droga, mas olha o que Jesus fez. Era uma prostituta, mas olha o que Jesus fez. Estava falido, mas olha o que Jesus fez. Ele restaurou ele e Ele pode me restaurar também. A sua vida vai expressar a missão de Jesus, meu irmão. A sua vida vai transformar outras pessoas. A sua história vai tocar em outras pessoas também. A Bíblia diz que imediatamente, quando eles partem o pão, quando os seus olhos são abertos, os seus olhos são desvendados, a Bíblia diz que imediatamente aqueles homens levantaram da cadeira, da mesa e falaram assim: peraí, ele morreu, mas ele também ressuscitou, ele estava aqui com a gente. Nós precisamos voltar para Jerusalém, porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E aqueles homens andam 12 quilômetros a chegar em Jerusalém. Ele quer pegar essa história triste e escrever uma nova história hoje na sua vida. Ele quer pegar essa decepção, Ele quer pegar esse divórcio, Ele quer pegar essa tristeza, essa depressão, essa decepção e falar assim: filho, eu vou escrever uma nova história, a qual as pessoas vão ver essa história. Essas pessoas vão ver essa história e serão mudadas, impactadas através do seu testemunho. Nós temos uma missão. A igreja de Jesus tem uma missão nessa terra. A igreja de Jesus tem uma missão nessa terra. Sabe qual que é a missão da igreja de Jesus? O que você está falando esses dias? Gente, eu chego perto de uns crentes, que misericórdia. Pastor, você viu a crise? Pastor, você viu? Você viu o que está acontecendo? Você viu o que surgiu? Você viu o que houve? Você viu o que está acontecendo? Você viu agora o governo? Você viu a seleção brasileira? Que tristeza, o Neymar não vai jogar mais. E se aquele candidato, pastor, não ganhar, o Brasil vai acabar, o mundo vai terminar. Meu irmão, a Bíblia vai dizer: se a nossa vida resume só nessas coisas da terra, nós somos os piores e os mais miseráveis do mundo. Dentro da sua boca, dentro dos seus lábios, vai sair palavras. Quando alguém chegar a falar da crise, você vai falar assim: Jesus já morreu por você, meu irmão. Ele tem vida eterna. Quando alguém falar do cenário que está à sua volta de destruição, você vai falar: existe um Deus que pode transformar todas as coisas. Você não é aquele que vai entrar no joguinho da crise. Você não é aquele que vai entrar no joguinho de falar mal da igreja, falar mal do pastor. Você não vai entrar nesse jogo de colocar o dedo, apontar o dedo para a igreja. Você não vai ser aquele que vai estar falando mal das pessoas. Você vai ser aquele que vai apontar o caminho. E o caminho é Jesus. A restauração é Jesus. A cura é Jesus. O poder está em Jesus. É tudo sobre Ele. Porque por Ele seja todas as coisas. Seus olhos vão estar voltados para a ressurreição. Isso muda tudo na sua vida. Ele morreu e Ele ressuscitou. Eu quero encerrar, meu irmão. Eu quero encerrar. Meu querido, do que você se tornou testemunha? Você é testemunha do caos ou você é testemunho da ressurreição? Porque a promessa era:
fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que aqueles homens estão deixando é Jerusalém para ir até Emaús. E quando eles têm a certeza da ressurreição, uma coisa eles fazem: sai de Emaús e voltam para o lugar da promessa. Deus está dizendo para você essa noite: recalcula a sua rota, recalcula o seu caminho. Qual direção que você está tomando? Qual direção você está indo? É a direção da fuga, é a direção de fugir do seu ministério, que eu já coloquei para você, fugir do seu chamado, fugir daquilo que eu tenho para a sua vida. Porque você está fugindo da decepção, do lamento? Não, você tem que ficar e permanecer nesse lugar de promessa. Você tem que permanecer nesse lugar, porque tem promessas de Deus que vão se cumprir naquele lugar geograficamente. Você pode até tentar fugir por algum período. Você pode tentar fugir de Deus por algum tempo. Mas o GPS do céu vai falar assim, recalculando a rota, vai andar mais um pouquinho, mas vai chegar no seu destino. Pode fugir. Pode tentar fugir de Deus, como Jonas fez. Pode tentar fugir do chamado. Pode tentar fugir daquilo que Deus tem para você. Mas quem tem promessa de Deus não morre jamais. Pode estar dentro de uma cova, os leões estão ali, mas os leões vão ter que jejuar essa noite. Pode estar dentro da fornalha, mas Jesus está lá no meio, não deixa nada acontecer com você. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não desiste não, irmão, porque Ele não desistiu de você. Não abandona não, irmão, porque Ele não abandonou você. Ele está aqui essa noite nos dizendo: eu quero levantar aqui uma igreja, mas não é uma igreja que está preocupada como é que vai pagar o boleto amanhã somente, não. É uma igreja que está importando. É uma igreja que está ceando essa noite, reconhecendo que Ele morreu, que Ele se entregou, mas que Ele também ressuscitou. É uma igreja que entendeu que Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, a autoridade nos foi dada como igreja. Como igreja. Não sei porque você saiu desse lugar a qual Deus um dia te colocou. Lembra como é que você orava? Lembra como é que você era fervoroso dentro da igreja? Lembra como é que você fazia com tanto entusiasmo, como que você entregava, como que você estava animado naquele tempo? Lembra como você se dedicava para a obra de Deus, não tinha tempo? Você dava um jeito e estava ali para fazer, você queria ajudar, você queria estar ali, você é um discípulo, você não é multidão. Você não quer simplesmente ver só os milagres, você quer estar na mesa com Ele, você quer compartilhar da intimidade com Ele. E por que você saiu deste lugar? Essa noite Jesus está te chamando para esse lugar de intimidade, para esse lugar de você sentar na mesa e falar assim: Jesus, senta comigo, olha para o meu coração como é que eu estou frio, olha como é que eu era, Senhor. Ele quer ouvir você. Sabe por quê? Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Deus não tem problema com o nosso pecado. Deus não tem problema com a nossa obediência, até que a gente se arrependa, até que a gente se volte a Ele. Você vai receber a Santa Ceia, querido. Representa o corpo e o sangue de Jesus. Mas essa noite eu queria que você fizesse uma reflexão. Se Jesus estivesse aqui de uma forma corpórica, se Jesus estivesse aqui de uma forma corpórica em Lagoinha Nacional, qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação? Nós queríamos sempre dar o melhor nosso. Nós só queríamos dizer assim: Jesus, o que você está precisando? É de um copo d'água? Jesus, o que você está precisando? Eu evangelizo amanhã, eu posso ir, eu largo meu trabalho. Jesus, é uma visita lá no hospital, eu vou, eu posso ir. É uma cesta básica, eu posso entregar. Mas tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim também. Jesus não está aqui em forma corpórea, mas em forma de espírito. E tudo que nós fazemos pela igreja, uns pelos outros, nós estamos fazendo diretamente para Ele, para o reino de Deus. Não desista do seu chamado. Recalcule a sua rota essa noite. Recalcule aquilo que Deus entregou como destino para você. E eu quero orar pela sua vida. Você vai receber essa noite o pão e o cálice. Você vai agradecer porque um dia Jesus te salvou.
Um dia Jesus te transformou. Um dia essa cruz fez tanto significado na sua vida. Um dia essa cruz fez tanto sentido para você que você entendeu. Você entendeu que não é sobre uma igreja, não é sobre um pastor. Você entendeu que é sobre o reino de Deus. E você que sempre quer dar o seu melhor para Jesus. Sempre o melhor. Se coloque sobre os seus pés essa noite. Se coloque sobre os seus pés. Você vai receber o pão, o cálice.